Olá! Então, hoje a gente vai começar com a teoria cinética dos gases. Então, isso é uma teoria, vamos dizer, algumas ferramentas matemáticas, né? Uma ideia para descrever alguns fatos básicos que realmente sabemos sobre a realidade. Yeah? Então, eu não vou botar muito trabalho agora em introduzir conceitos que vocês devem ter aprendidos em outras disciplinas. Na verdade, até vocês devem ter aprendido isso que chega agora em outras disciplinas. Mas aqui tem uma perspectiva diferente. Mas como vocês vão ver, eu vou ter que botar o que eu explico aqui num contexto histórico. Isso significa que eu vou lembrar vocês em algumas leis da física que talvez vocês não mais lembram. Começamos então com leis empíricas da termodinâmica, que foram estudados de cientistas diferentes, que geralmente são importantes na química. Ok, vamos começar com a nomenclatura. Okay? V é o volume. Então, o que significa o volume? Você pode imaginar, por exemplo, que você tem um recipiente e você tem algum tipo de pistão aqui, e esse pistão ele pode mover para cima ou para baixo, e aqui dentro você tem algum gás, ok? Então agora você consegue mudar o volume, que vai mudar a pressão que o gás faz para as paredes, e talvez que está conectado com a temperatura. Então, V é o volume, P é a pressão, N, agora N pode ser o número de partículas, é óbvio que Boyle, Charles e Avogadro ainda não souberam de átomos e moléculas, então você usaria a massa molar ou alguma coisa, ou quantidade molar, mas a gente gosta de pensar no número de partículas. E, finalmente, a gente tem... Ah, não, isso salta... Não, agora falta a T e a temperatura. Okay. Então, o que o Boyle descobriu é quando você tem um sistema desse tipo assim, o volume dele é proporcional ao inverso do pressão se o número é constante, e o número aqui dentro é constante, porque está fechado, e a temperatura é constante, né? Então, imagina que você mede a pressão o tempo todo, você sabe o volume, e agora você faz assim, você mede a pressão, você faz assim, você mede a pressão, mas tudo está dentro do mundo, então se a temperatura mudou, você espera um momento até a temperatura se adaptou para a temperatura do redor. No mesmo tempo, tem a lei de Charles, em qual você tem o mesmo cenário, e ele descobriu que o volume é proporcional à temperatura se N e P são constantes. Então, P constante você consegue realizar em deixar esse pistão livre, né? Por exemplo, se é só a gravidade que bota ele para baixo, você sempre vai ter a mesma pressão, ok? E agora você aumenta, por exemplo, a temperatura do seu gás e você consegue ver como ele aumenta o pistão.
Isso é a lei de Charles, o volume é proporcional à temperatura. Além disso, tem a lei de Avogadro, que diz que o volume é proporcional ao número de partículas se T e P são constantes. E isso tudo parece relativamente trivial, eu acho, né? Então, isso significa que o nosso volume tem que ser, se a gente bota tudo isso juntos, alguma constante vezes T vezes N dividido por P. Ou se você quer, VP igual K vezes T vezes N. E agora, essa fórmula vocês devem conhecer. Essa fórmula se chama equação do gás ideal. Eu peço desculpa para esse fenômeno da minha caneta, que eu faço essas linhas sem querer. Eu acho que alguma coisa mudou aqui sobre eu não sei. Então, mas isso aqui dá para ler. Isso é a equação do gás ideal. Essa constante seria, nesse caso, a constante de Boltzmann. E a gente vai falar sobre essa constante de Boltzmann. Okay. Agora, se N minúsculo é a quantidade molar, aqui tem um mol, olha. Essa constante não é a constante de Boltzmann, mas é a constante universal de gás ideal. Essa é R, que é 1.3145 Joule por Kelvin vezes mol. Né? Vocês podem ver que a unidade está certo, mas isso a gente vai fazer muito. O ponto é que isso agora seria uma versão da equação do gás ideal. Essa versão, assim, é escrito muitas vezes na química. Na física, geralmente, a gente prefere P vezes V igual N kBT. Mas isso não é tão estrito. A gente tem... isso não é uma coisa que tem que ser assim. Ok, então o que eu mostrei aqui, o que a gente viu agora, é essa equação do estado do gás ideal. Isso aqui se chama uma equação de estado, né? Uma equação de estado é uma equação que conecta pressão, volume e temperatura e número de partículas de algum sistema. Isso se chama uma equação de estado. Então, essa equação de estado do gás ideal foi conhecido empiricamente. Tinham pessoas que fizeram experimentos e saiu um resultado desses experimentos. E isso foi basicamente a origem para essa lei do gás ideal. Mas agora a gente quer deduzir essa lei. Deduzir essa lei usando o que a gente sabe sobre a mecânica. A gente provavelmente vai usar uma aproximação, como a gente sempre faz na física, né? Uma brincadeira na física é que uma vaca é aproximadamente uma esfera que dá leite para todas as direções. Isso é uma aproximação bem grossa, mas físicos gostam de aproximações, porque a gente realmente consegue aprender muito de natureza com aproximações. Isso também é algo muito fundamental. Você não pode descrever a realidade sempre perfeitamente. Você tem iterativamente chegar na realidade com modelos mais simples e se desenvolver para modelos mais complexos. Então,
Bernoulli, o grande cara do início da física estatística, basicamente a pessoa que inventou essa ideia, ele inventou conceito do gás ideal. Então, ele decidiu que provavelmente a gente não sabe tudo sobre as moléculas, é muito complicado de escrever isso, então eu vou fazer o meu cálculo para o que eu chamo gás ideal. O gás ideal, né? O gás ideal é muito importante e vai ser a nossa base para aprender tudo na física estatística clássica. O gás ideal, vamos dizer, é o átomo de hidrogênio da física estatística clássica. É o sistema mais simples. Não é o sistema mais simples, é o sistema mais simples real, que ainda faz sentido em estudar. E é um objeto hipotético, né? A realidade nunca tem um gás ideal perfeito, mas tem muitos sistemas que são perto disso, né? Então, para o gás ideal, a gente assume que o gás consiste de partículas iguais, né? Então, a gente só tem uma componente, né? Todas as partículas do nosso gás são iguais. Têm a mesma massa, eles são iguais. Assumimos que esses elementos básicos do gás não têm volume, eles são pontiformes, ok? Na verdade, até se eles não... As correções, quando eles não são mais pontiformes, não são tão grandes. A gente vai aprender sobre essas aproximações também mais adiante, Mas vamos assumir, então, que eles não têm volume. E se você tem um gás num recipiente com pressão baixa, o volume de moléculas pode ser desprezível, né? Então, isso faz sentido. A gente assume também que eles não interagem quimicamente ou algo igualmente complicado. Significa que as colisões são elásticas. A gente também pode dizer que eles nem fazem colisões. Mas para mim, pelo menos, é melhor imaginar que eles fazem colisões, porque isso significa que eles podem trocar energia entre si, né? E simplesmente por causa disso eu gosto de imaginar isso assim. Além disso, no gás ideal não existem graus de liberdade internas. O que significa graus de liberdade internas, né? Um grau de liberdade é algo que sempre que dá algum tipo de movimento que pode ocorrer, né? Um grau de liberdade, por exemplo, um átomo de hidrogênio no estado fundamental não tem nenhum grau de liberdade, mas uma molécula de hidrogênio pode fazer assim, isso é um grau de liberdade, ele pode tornar, isso é grau de... desculpa, então, não tem nenhum grau de liberdade interna, né? O átomo de hidrogênio tem um grau de liberdade não interna, né? Porque pode mover em 3 dimensões, né? Em 3 direções. Mas uma molécula de hidrogênio tem graus de liberdade internas, porque pode fazer assim e pode fazer assim, ok? Isso é um grau de liberdade interna. Então, isso é o nosso gás ideal. Então, vamos começar agora na base de um gás ideal. Vamos assumir que a gente tem uma caixa, tipo aqui, com essas partículas pontiformes que a gente chama de átomos lá dentro, ok? E a gente pode mudar o volume desse recipiente. É basicamente um pistão, né? Vamos dizer que você tivesse aqui uma coisa que você pode botar para baixo ou para cima, e aqui dentro você tivesse agora, mudaria a pressão, não sei. Então, consideremos um recipiente na forma de um paralelepípedo
como gás ideal e podemos mudar a posição de uma parede. Agora, assumimos que Ni é o número de partículas com velocidade Vi. Ok? Ni é o número de partículas com velocidade Vi. Tem tantas e tantas partículas com essa velocidade, tantas com essa. Ok. Porém, a densidade de partículas com velocidade Vi tem que ser Ni dividido por V. Né? Com V sendo o volume atual do recipiente. Ok? Aqui eu gostaria de fazer um comentário. A gente vai trabalhar muito com densidades aqui. Densidades não sempre são densidades de massa, mas você pode ter uma densidade de partículas, como aqui, uma densidade de momento magnético, uma densidade de qualquer outra magnitude. É sempre Ni, é sempre essa quantidade original dividido pelo volume. Então, agora sabemos que a gente tem a densidade de partículas com velocidade Vi, que é Ni dividido por V. Então, podemos agora dar uma olhada na componente Vix. Ja? Vx seria agora a velocidade na direção X. Ja? Então, agora, se a gente tem uma certa velocidade na direção X, o número de partículas batendo na parede com área A perpendicular a esse X, a gente pode basicamente deduzir, né? Então, a gente tem uma parede com área A, a gente tem partículas em frente, essas partículas têm uma componente andando para dentro da sua tela, batendo na parede. Então, a gente consegue basicamente definir um volume em frente dessa parede que é definido por Vx vezes ΔT, ja? Isso vai ser Vx vezes ΔT, é exatamente a magnitude, a distância que as moléculas vão ocorrer com velocidade Vx no tempo ΔT. Ja? Eu espero que isso é claro. Delta V igual a vezes Vx delta T, né? Porque se você tem a componente Vx, né? Vx vezes delta T vai te dar a distância que essa partícula em delta T conseguiu andar. Então, você consegue definir esse volume perto da sua superfície. E isso significa que o número das partículas batendo na parede no tempo ΔT com velocidade Vx tem que ser Nx igual ao meio Ni dividido por V, Vx a ΔT. Bem simples porque isso é o caso, porque o meio é a metade das partículas, porque uma metade vai para essa direção, outra metade vai para essa direção. Ja? Então, a gente simplesmente fez nada mais do que substituir o resto. Então, cada vez quando uma partícula bate na parede, o momento vai mudar por 2mVx. Porque a gente assume que só tem colisões elásticas, né? Então, a partícula tem um momento mVx e vai ser refletido com nVx. Então, a mudança do momento tem que ser 2mVx. Ok? E esse momento é transferido para a parede. Então, a gente consegue ver quanto momento é transferido para a parede. Ok? E força é a derivada do momento em termos do tempo. Então, isso já é e pressão e força por área. Então, a gente está chegando lá.
Ok, então, a gente não vai usar, só para dizer, o momento relativístico. No fim desses cálculos, vocês vão ver por quê, porque as velocidades de partículas em condições normais, ambientais, não são relativísticas, as velocidades não são relativísticas, a gente vai deduzir as velocidades mais tarde. E por causa disso a gente pode usar o momento clássico. Eu gostaria de mencionar que agora vocês poderiam dizer, mas se a gente usa o momento clássico e depois a gente deduz a velocidade usando o momento clássico, como isso pode ser, né? Assim a gente não pode saber se realmente o momento é clássico, a gente basicamente está circulando em volta do nosso argumento. Não, isso não é o caso, então em qualquer cálculo o momento clássico deve ser extremamente alto quando você tem que usar o momento relativístico, você tem que ter velocidades que são relevantes em comparação com a velocidade de luz. Ok, agora é bem fácil calcular a pressão, porque ΔP sobre ΔT é a força, isso é a lei de Newton, né? Eu lembro que força é igual dP sobre dt. Então a gente tem esse ΔT, então ΔP e x dividido por ΔT, isso é uma força. Força por área é uma pressão. E a gente tem N partículas, então a gente vai saber quanta pressão é atuada na nossa parede de partículas com velocidade Vx. Agora é só substituir tudo que a gente tem aqui e a gente consegue ver que a gente vai ter a pressão vai ser a massa das nossas partículas dividido pelo volume vezes a soma sobre todas as partículas com velocidade Vx quadrada NI. Então agora a gente tem todas as partículas dentro porque a gente já fez a soma sobre todos os I. E agora vamos finalmente aproveitar o que a gente aprendeu já nas outras aulas. Porque a gente consegue ver que aqui a gente tem esse Vix quadrada. E isso aqui é a soma de Vx quadrada. Mas a gente já sabe que isso aqui, essa soma de número de partículas vezes as partículas com essa velocidade, aparece na física estatística, porque se a gente quer, na física, na aritmética, na média aritmética, porque se a gente quer calcular a média aritmética, ela é exatamente essa soma dividido pelo número total de partículas. Ok. Então, isso agora é legal, né? Porque isso significa que a pressão total tem que ser o número de partículas dividido pelo volume vezes a massa dessas partículas vezes o valor médio de Vx quadrada. Agora, podemos assumir, e isso faz sentido, que as partículas não têm uma direção preferida. Né? Isso significa que Vx, o valor médio de Vx quadrada deve ser igual do valor médio de Vy quadrada, deve ser igual do valor médio de Viz quadrada. Isso, na verdade, é lógico, porque se as partículas tivessem uma direção favorita, a gente teria vento. Né? Isso significaria que o gás vai para uma certa direção, e isso é vento. Temperatura é movimento caótico, e movimento direcionado é vento. Ok, então,
E, por causa disso, a gente assume que o valor de v quadrada agora deve ser o valor médio de vx quadrada mais vy quadrada mais vz quadrada. Bem simples. E isso é igual a 3 vezes vx quadrada. Então, isso a gente pode botar nessa fórmula aqui de novo e a gente recebe agora que a gente pode definir n minúsculo sobre... Então, se ρ é a densidade, n minúsculo é o número de partículas por volume, né? A gente tirou a massa. Normalmente, o que a gente chama a densidade é massa por volume, mas a gente usa muito a densidade de partículas, que seria o número de partículas dividido por o volume. Então, nesse caso, a nossa pressão vira 1 sobre 3 vezes n dividido por v, m, o valor médio de v quadrada, né? Igual 1/3 n minúsculo vezes mv quadrada, ou 1/3 ρ, e ρ seria a densidade de massa vezes o valor médio de v quadrada. Isso já é o nosso primeiro sucesso do nosso modelo. A gente ainda não chegou na equação do gás ideal, mas o que a gente consegue ver aqui é que agora a pressão é igual a 1/3 ρ vezes o valor médio da velocidade quadrada, que só para dizer se chama também a velocidade eficaz, e isso a gente vai usar em outros contextos também, a velocidade eficaz, mas eu vou introduzir ela num outro momento, talvez com um pouco mais amor, ou a gente vai fazer isso nos exercícios. Então, essa relação aqui agora é a pressão, algum medível de muitas partículas, relacionado à densidade e a velocidade média dos nossos partículas. Agora, a gente consegue saber a densidade das nossas partículas, em alguns casos. E isso significa que a gente consegue medir a pressão. Então, isso significa que a gente consegue diretamente calcular a velocidade eficaz. A velocidade eficaz seria aqui, desculpa, a raiz disso aqui, né? Mas isso, tudo bem. Então, isso significa que então, a gente tem a nossa densidade de partículas e agora a gente bota isso na fórmula com pressão atmosférica. E se você faz o cálculo, você chega em 3.180 metros quadrados por segundo quadrado. E isso te dá, se você pegar a raiz disso, te dá um valor agora para estimar a velocidade de moléculas em volta de você. Na verdade, tem um pouco mais aqui, mas vamos dizer que alguns 100 metros quadrados, que seria a raiz disso, é um valor bem realista, ok? Para a velocidade de partículas em volta de vocês. Antes de continuar com essa dedução fantástica, eu gostaria de botar a sua atenção numa piada que eu implementei nessa slide e que provavelmente ninguém entende. Mas por causa disso eu vou rapidinho explicar. Essa imagem aqui é o grande sucesso de Napoleão, aqui em Napoleão. Napoleão invadiu Berlim, né, a Alemanha, e isso é como ele passou na porta de Brandenburg, no portão de Brandenburg, que é o símbolo da Alemanha. Então, assim, ele mostrou que a gente ganhou agora, porque a gente está passando por esse símbolo aqui. E da Prússia nessa época, só para dizer. Mas, então, independente disso,
eu achei extremamente engraçado que alemão faz uma piada com Napoleão invadindo a Alemanha. Eu sei que não é engraçado, mas eu achei e a gente vai continuar. E essa velocidade eficaz seria 492, que é bem perto do valor real, como vocês vão ver mais à frente, de velocidades de nitrogênio em volta de vocês. Né? E vocês conseguem ver que essa velocidade é bem mais baixa do que a velocidade de luz, e na prática a maioria das moléculas são mais pesadas, e por causa disso tem velocidades um pouco menores, então a gente não precisa se preocupar. Normalmente, quando a gente estuda as velocidades térmicas, a gente chama isso de velocidades térmicas, em temperatura ambiente de moléculas, a gente nunca realmente chega em velocidades relativísticas, como a gente assumiu no início. Essa expressão foi deduzida por Joule, o grande Joule, que inventou, fez um grande progresso no desenvolvimento de máquina de vapor. Então, podemos brincar um pouco com essa expressão. Né? E eu estou sentindo a sua... vocês ficam muito animados, obviamente, porque vocês agora podem brincar com uma fórmula. Então, eu mencionei que aqui a gente tem Rho. Rho é N vezes M dividido por V, né? Então, se a gente bota o M aqui dentro, nessa fórmula, né, a gente consegue ver com a expressão que P igual M vezes V, isso é um momento, que a gente pode escrever a pressão também na forma de 1/3 N sobre V vezes o valor médio de P vezes V. Mas P vezes V é a mesma coisa como M vezes V quadrada. E a energia é 1/2 mV quadrada. A energia cinética. Então, a gente pode escrever isso como 2 sobre 3, o número de partículas dividido pelo volume, vezes o valor esperado da energia cinética. E com isso, a gente poderia definir a energia interna, que seria a energia cinética das partículas vezes o número deles. Isso seria a energia interna do sistema total. A energia de todas as partículas, sem energias de potencial ou alguma coisa, que a gente vai discutir também. E assim, a gente chega na expressão que a energia interna é igual a 3 sobre 2 vezes PV. E isso a gente vai usar. Isso já é uma equação que conecta agora quantidades termodinâmicas. A gente conseguiu conectar a pressão e o volume com a energia interna de um gás ideal. Então, isso é experimentalmente verificável, né? Para processos isotérmicos, a gente sabe que a pressão deve ir recíproco como volume. Para processos isométricos, a pressão deve ser proporcional à temperatura. A gente vai falar sobre. E isso leva à equação do estado do gás ideal. Tadã! Então, agora a gente conseguiu deduzir a equação do estado do gás ideal. E agora, cuidado, né? Agora eu usei o N minúsculo de novo como o número molar.
o número dos moles, e não como uma vez antes, como a densidade das partículas. Então, mas isso é a equação do gás ideal. Isso é uma das razões, só para dizer, porque eu odeio tanto pensar em moles, eu gosto muito mais de pensar em átomos. Mas então, se a gente pensa em número de moles, com a famosa número de Avogadro, que é 6,023 vezes 10 elevado a 23 mol por mol, a gente recebe aqui a constante universal do gás. Uma outra maneira para escrever a mesma fórmula seria N vezes kBT aqui. E nesse caso, N seria o número real de partículas e kB a constante de Boltzmann. Então, isso é absolutamente fantástico. A gente conseguiu deduzir a equação do gás ideal de ideias básicas, de ideias microscópicas, só usando Newton e um pouco de estatística. Vocês têm que imaginar como isso foi um sucesso na física. Isso foi a primeira vez que as pessoas conseguiram fazer uma conexão entre o mundo microscópico e os fenômenos da termodinâmica macroscópicas. Então, isso é um passo muito, muito importante. E isso permite agora, baseado no que a gente aprendeu antes, que a gente consegue agora anotar a energia interna também na forma assim, como 3,5 vezes o número de partículas sobre Na, ou o número dos moles, vezes R vezes T, yeah? Dando, acho que se chama equação calórica ou alguma coisa assim. Mas então, isso é legal. A gente tem essas conexões entre a energia interna e o número de partículas e a temperatura ou da pressão do volume e a temperatura e o número de partículas. Isso é muito bom para brincar e para fazer coisas. Então, a energia interna, ela se refere para o sistema completo. Mas a gente consegue ver agora que existe uma conexão entre a energia média de partículas, porque isso é nada mais do que a energia interna sobre N, e a temperatura. E a gente vai escrever isso em termos da constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. A gente vai usar essa em unidades de Joule por Kelvin e também de eletronvolts por Kelvin, dependendo com que a gente trabalha. Mas a gente chega numa expressão bem simples que diz que a energia interna de uma partícula é 3 sobre 2 kBT. No caso de gás ideal, só para dizer, isso aqui, essa 3, são os graus de liberdade. Se você tem 5 graus de liberdade aqui, você vai ter 5. Mas tudo bem. Então, com isso agora, a energia total do sistema tem que ser isso aqui multiplicado com N. Yeah? E a gente consegue escrever P vezes V igual N kBT. Ok. E com isso também a gente consegue reformular a velocidade eficaz como a raiz de 3 kBT sobre M. E agora quase não dá ser mais fácil do que isso, porque agora imagina, você quer saber qual é a velocidade
de átomo de hélio que não tem graus de liberdade internas. Em temperatura ambiente, você sabe a massa de átomo de hélio. Se você não sabe, você pode usar Google, né? E você sabe a temperatura e você consegue agora realmente calcular isso. Isso é legal. Agora chegamos no comentário final dessa aula, que relaciona ao teorema de equipartição. Isso já deu para ver, né, que se você diz que a energia média é 3,5 kBt, e isso na verdade é o grau, é o número de graus de liberdade. Eu estou dizendo número de graus de liberdade, o que não dá para ler, mas vocês me entendem. O número de graus de liberdade, isso implica já que a energia é igualmente distribuída entre todas as graus de liberdade. Isso a gente vai aprender muito melhor no último terço, no início do último terço dessa disciplina. Realmente é um conceito muito importante. Yeah? Vocês agora entenderam que, na verdade, o que vocês calcularam é válido. A velocidade eficaz é válido ainda, mais ou menos, porque você sabe que a energia é distribuída para todos os graus de liberdade igualmente. Isso significa, se você quer esquentar um material com muito, uma molécula, um gás que consiste de moléculas com muitos graus de liberdade, você vai ter que botar mais energia nele. Se são menos graus de liberdade, você tem que dar menos graus de liberdade. Então, você sabe que as velocidades de moléculas que você tira da teoria de gás ideal é válido, mais ou menos, como a realidade. É óbvio que hoje em dia a gente sabe muito bem que é válido, né? A gente consegue medir essas velocidades. Mas então, isso é esse teorema de equipartição. Eu boto isso aqui no fim dessa aula, só para rapidinho explicar que isso existe. Em todas as partes dessa disciplina, vocês vão reencontrar o teorema de equipartição e cada vez eu vou explicar um pouquinho melhor o que significa. Ok, é isso.